Oi, a paz do Senhor, tudo bem com você? Como está tudo bem? Graças a Deus. E glória a Deus que esse vídeo agora vai sair. Gente, este é um assunto que eu queria trazer aqui há muito tempo no canal. Acredito que tem mais de um ano, mas eu sempre estava esperando o tempo certo, sabe? Aquela coisa assim, que você acha, ai meu Deus, eu preciso estar bem próxima do Senhor para gravar. Mas no fundo, eu acredito que é desculpa, porque nunca vai ser sobre nós, mas sobre ele, sobre o reino. E é um assunto também que eu acredito que é o vídeo mais difícil aqui para falar sobre no canal. E é um assunto que eu fugi por muito tempo. E na semana passada eu queria ter gravado, só que não deu. Aconteceu imprevisto, não deu para gravar. Hoje, que desde ontem eu estava com a intenção de gravar, eu amanheci com muita cólica. Eu fiquei deitada até mais tarde. Eu levantei para fazer almoço para o meu marido e fiquei deitada, gente, muita cólica. Só que eu acordei, o desânimo estava muito, a dor passou, então eu falei, não, eu vou gravar. E o Senhor sabe o tempo certo de tudo e sabe também para quem ele vai mostrar este vídeo. Porque eu orei ao Senhor que ele levasse para quem precisasse de ver esse vídeo. E se você está aqui, é porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Você já teve pensamento ruim contra Deus e ficou com medo de ter blasfemado, de não ter mais o perdão de Deus, de ter a condenação eterna? Então esse vídeo é para você. Ou talvez você esteja passando por isso. Eu quero contar uma experiência que eu já passei por isso. No começo da minha conversão, tem uns 7 anos que eu me converti, e bem ali no comecinho, tinha todo aquele cuidado de Deus, mas também começaram as provações. E uma delas foram esses, o toque religioso. Para quem não sabe, o toque religioso é um transtorno em que a pessoa tem medos, ansiedade, pensamentos repetitivos ou de dúvidas contra Deus, contra a salvação. Então, eu passei por isso. E no meu caso, era pensamentos contra Deus. E, gente, eu não lembro quanto tempo tinha que eu tinha me convertido, mas era bem no comecinho. E eu tinha pensamentos ruins contra Deus e eu não queria. Eu chorava, eu orava, eu jejuava. Eu falei, Senhor, eu não quero ter esses pensamentos contra o Senhor. E me machucava muito, porque antes mesmo da minha conversão, eu amava o Senhor. E eu tentava justificar para ele, eu falava, o Senhor sabe que eu te amo, porque eu estou tendo isso contra o Senhor. Se nem quando eu estava no mundo eu não tinha esses pensamentos, por que agora? E ficava aquele conflito. E eu lembro que eu fiquei, gente, deitada, eu fiquei de cama. Eu não estava doente, mas mentalmente, sim. Então, eu fiquei deitada e eu não falava com ninguém. Como eu iria me abrir, chegar e falar isso com alguém, ou com o pastor, ou com o líder? Não ia falar com ninguém. Estava bem ali no começo da minha conversão. Eu ficava deitada, era só eu, o Senhor mesmo. Minha mãe via que eu estava estranha, mas nem com ela eu falei nada. Então, eram aqueles pensamentos. E eu falava assim: para que eu vou ficar na igreja? Eu já perdi minha salvação. Vou perder tempo. Vou ficar na igreja, agora é só esperar a morte mesmo. E ser condenada. Então, eram pensamentos assim, horríveis contra Deus, e ao mesmo tempo eu falava, eu blasfemei contra o Senhor. Então, e eu sabia que o único pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ao mesmo tempo que aquela condenação, porque eu sei também que é uma batalha espiritual, principalmente para nós cristãos, é sim uma batalha, vem o transtorno, mas também é uma batalha espiritual. E de um lado era essa condenação, e do outro, gente, eu sentia paz. Ao pensamento que vinha, o Senhor sempre foi muito assim, falou comigo sempre nas mínimas coisas. E como eu estava ali recém-convertida, a forma dele falar comigo foi: antes mesmo de você passar por isso, eu te escolhi. Eu sabia que você ia passar por isso, mesmo assim eu te escolhi. Então ficava isso dentro de mim. Eu falei, o Senhor sabe que eu iria passar por isso. Então, se Ele me escolheu, é porque Ele está comigo. Então eu tinha esse pensamento. Mas ao mesmo tempo era muito difícil. Eu não lembro mais como que foi, como que eu saí disso, mas é o Senhor, é a mão dele, com certeza. Eu não fui em psicólogo, mas se você está passando por isso, ore, seja sincero com o Senhor,
jejue, mas também procure um psicólogo cristão que vai te ajudar muito, vai te ajudar. Tantas pessoas que talvez não tenham toque religioso, mas tem com outras coisas. Eu lembro quando eu era mais nova, gente, eu tinha que soletrar. A pessoa falava uma palavra, por exemplo, bala. Aí na minha mente eu tinha que ficar bala. Então, são coisas que a gente não quer, involuntário, mas que está ali na nossa mente e isso causa, gente, uma confusão mental, um cansaço mental. A pessoa não quer e está preso a pensamentos repetitivos. Mas, enfim, o Senhor, Ele é poderoso. E Ele coloca também profissionais para nos abençoar. E quando passou muito tempo que eu já estava curada disso, e hoje eu estou falando sobre, e eu percebia também, quanto mais próximo eu estava de Deus, mais esses pensamentos ruins contra o Senhor vinha. Gente, era uma batalha assim, meu Deus do céu. E certo dia, eu sempre gostei muito de conversar por coisas que eu passo, eu gosto de falar sobre. E um certo dia eu me abri isso com um jovem da igreja e ele falou a mesma coisa. Nossa, eu também já passei por isso. Então, e conversei com mais uma pessoa, ela também passou por isso. Mais uma pessoa também tinha passado. E outra pessoa, só esse tempo, são as 4 pessoas da minha igreja também já passaram, mas ninguém fala sobre. Então, é um assunto que hoje em oração está falando com o Senhor Deus, aquele assunto que talvez não vai ser falado na igreja, mas que muitas pessoas passem. Eu quero ser uma voz do Senhor para trazer cura, mas que o nome dele seja glorificado. Muitas vezes a gente não entende porque passa por certas situações. É igual na minha vida sentimental. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu compartilhei todo o processo e foi para que o nome do Senhor fosse glorificado, para trazer experiência para outras pessoas. E agora isso, gente, já aconteceu o que mais de 6 anos e era algo que ardia muito em meu coração para estar gravando, para estar falando sobre. E o que fez ainda eu ter mais vontade de gravar foi que um vídeo que eu gravei, não sei qual vídeo mais é, mas nele tinha um comentário de um rapaz falando sobre isso, pensando em tirar até a própria vida por ter pensamentos contra Deus. Eu não cheguei a pensar nisso, tirar minha própria vida, nunca pensei. Mas tem pessoas que pensam que para elas não tem mais solução e pensa que essa é a solução. Mas aí sim vai ter condenação eterna, porque o toque religioso não é algo que você quer. Você quer pensar, ter que pensamento ruim contra Deus. Não, não é. Eu sei como que é, porque eu já passei por isso. A gente sofre, a gente se sente culpado, e mesmo assim a gente sente o cuidado e as mãos do Senhor sobre nós. Então, esse rapaz, ele falava, tipo, que estava lá na igreja, mas que já blasfemou contra o Senhor, e eu me vi, sabe, naquela pessoa. E quantas pessoas que podem estar passando por isso? Quantas pessoas talvez pensem em tirar a própria vida por causa disso? Mas não faça isso, sabe por quê? Se há temor no seu coração. Se você se sente por isso, sabe? É porque o Espírito Santo está aí com você. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma pessoa que já apostatou da fé, é uma pessoa que não se importa mais, que não sente a presença do Senhor, que já é frio, que para ela tanto faz. E é uma rejeição consciente, proposital e endurecida. E não tem mais temor, não está nem aí se está pecando contra o Senhor, não, não tem. É aquela pessoa que não há arrependimento, mas que tem consciência disso. Agora, no caso que você está lutando contra o toque religioso, tenha certeza que você tem o perdão do Senhor. E esse vídeo é a prova disso, porque se ele me fez gravar, é porque tem alguém que também passa por isso. Em pouco tempo que eu tive conversando com algumas pessoas, eu soube que elas também passavam por isso, mas ninguém fala. Então, que através desse vídeo, o Senhor possa abrir os seus olhos, que você não venha ter culpa de chegar até o Senhor, de conversar com Ele. Eu creio em nome de Jesus que você vai passar por isso. Eu passei, estou livre, estou curada. E se em algum momento vem tentar ter algum pensamento ruim, eu já repreendo, eu vou fazer outra coisa. Isso é muito importante, você ocupar sua mente, você não ficar presa naquilo ali, se culpando, mas repreende em nome de Jesus e vai fazer outra coisa, rapidinho passa. Eu quero que você saiba que o Senhor te ama.
Ele entregou seu único filho por amor a você, por amor à sua vida. E se você conhece alguém também que passe por isso, envie esse vídeo para essa pessoa para que venha como um bálsamo, para que o Senhor venha, através desse vídeo, abraçar quem realmente precisa, para aquela pessoa que pensa que para ela já não tem mais jeito, já não tem solução, que pensa que a única solução é tirar a própria vida, não faça isso. Judas, ele perdeu a vida quando ele atirou, porque tem gente que perde a vida, mas se ela está em Jesus, ela vai ter a vida eterna. Mas a partir do momento que a pessoa tenta tirar a sua própria vida, ali não tem mais jeito, mas enquanto você está vivo, enquanto o Senhor, mais um dia, Ele te dá o fôlego de vida a cada manhã, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Então não deixe que o inimigo coloque pensamentos na sua mente. Não pense que para você não tem mais jeito, que para você não tem solução. Igual eu tive por um tempo assim, meu Deus, eu estou caminhando em vão, para que eu estou indo na igreja se eu já estou condenada? Eu tinha esse pensamento, sabe? Mas o Senhor me mostrou o contrário disso. E olha, hoje, como eu estou aqui. Então, se você passa por isso, um dia vai ser você que vai estar falando para outras pessoas em nome de Jesus. Eu quero deixar um versículo para você em Romanos 8:1, que vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para você que serve Jesus. Nós somos livres em Cristo. A gente não precisa ficar presa naquilo que nos aflige, sabe? Porque nós sabemos que o Senhor está conosco. O meu pastor fala uma frase que eu guardo sempre e repasso ela. Faça o leve e o difícil você deixa com Deus. E realmente a gente descansa. E é importante a gente compartilhar tudo com o Senhor, gente. Isso é muito importante. Se tá difícil, se tá vindo pensamentos ruins, seja sincero. Fala, Deus, eu não quero, porque Ele conhece o coração. Às vezes a gente vai tentar justificar, mas Ele conhece mais nós mesmos do que a gente próprio. Eu não sei quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, mas Ele sabe. Então Ele conhece, Ele te conhece antes mesmo de seus pais te terem, antes mesmo de você ser planejado, o Senhor já tinha te escolhido. E eu quero deixar mais um versículo para a sua meditação, que é Jeremias 29:11, que vai dizer assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Esse é o Deus que nós servimos, porque às vezes quando nós mesmos pensamos pensamentos tão horríveis contra nós ou até contra Ele mesmo, vem a graça dele e nos mostra essa palavra maravilhosa. E a palavra do Senhor é a verdade. E quando tiver aquele conflito na sua alma, sabe? Você medita na palavra do Senhor, porque aqui está a verdade. Aqui é o guia que nos leva até o céu. Então esse é o vídeo de hoje, mas eu não poderia terminar esse vídeo sem antes fazer uma oração. Se você está aqui é porque o Senhor tinha um propósito, né, neste vídeo. E vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Graças te damos por tudo, porque o Senhor é bom e eterna é Tua misericórdia. Obrigada, Jesus, por este momento, por estarmos aqui, Pai, reunidos, Senhor. Eu vou falar que estamos reunidos porque aqui estou eu, mas do outro lado tem uma pessoa assistindo e em outro lugar também vai ter outras. E onde a tua palavra está, Pai, nós sabemos também que ali está a tua presença. Pai, neste momento, eu não conheço essa pessoa que está assistindo o vídeo, não sei o nome dela, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o coração dela, as intenções também dela, Pai. Se neste momento, Pai, essa pessoa tem passado por algum transtorno mental, pelo toque religioso, seja o que for, Pai, ou se essa pessoa tem pensado em tirar a sua própria vida, eu peço que neste momento, através deste vídeo, que o Senhor abrace, que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor, Pai,
dê forças para ela continuar, para ela prosseguir, e que ela venha, Pai, ter certeza da salvação, que ela venha ter alegria da salvação. E se também, Pai, neste vídeo tem alguém aqui que ainda não te aceitou como único e suficiente Salvador, que essa pessoa venha encontrar o amor em Ti, Pai. E que através desse vídeo também, Pai, se alguém quiser aceitar o Senhor como único, suficiente Salvador, se estiver aqui, Pai, alguma pessoa que está afastada dos seus caminhos, eu peço que em nome do Senhor Jesus, se essa pessoa te aceitar, Pai, como único e suficiente Salvador, que o Senhor venha recebê-la, que o Senhor venha dá-la força, Senhor, para prosseguir, que não venha parar o nosso objetivo, Pai, é um dia nos encontrarmos com o Senhor, é um dia morarmos com o Senhor. Tudo aqui é passageiro. O Senhor disse que aqui nós teríamos aflição, mas nós sabemos que em todos os dias o Senhor estará conosco, a tua presença estará conosco, independente do que passarmos, Pai, o Senhor estará conosco. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Abençoe, Pai, em nome de Jesus, essa pessoa e que ela seja curada, Pai. Seja o que ela estiver passando, que ela seja curada em nome de Jesus. Amém. Esse foi o vídeo de hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.